Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo e com a minha família, graças a Deus, está tudo bem. Tudo caminhando com a ajuda do Senhor. Hoje, você vai estar fazendo prova. Isso mesmo, para a glória de Deus. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, você vai estar passando pela prova, dando glória a Deus, sabendo que você tem até amanhã para fazer, e também recebendo a palavra. Eu quero que você, por favor, atente para o que eu vou estar falando. Vou estar falando algumas coisas referente à conclusão do curso também. Estamos quase acabando o curso bíblico. E eu espero que você esteja aí motivado e motivada a terminar o curso. E a gente vai estar tratando um pouco sobre isso nesse vídeo. É importante? Eu peço que você preste atenção. Mas mais importante do que isso, atente para a palavra que eu irei trazer, onde eu vou aprender e você também, tá certo? Então, de motivo de muita alegria, irmãos, de poder estar concluindo mais uma turma, Nós trabalhamos com o curso bíblico desde o ano de 2009, Nós tivemos uma turma em 2008, mas foi, como eu costumo brincar, que foi o laboratório, Não tinha essa sequência com as matérias, com tudo, mas foi uma turma abençoada também, a primeira turma. Agora, nesse molde, com apostila, com prova, com fardamento, que era presencial, tinha fardamento, crachá, enfim, a gente começou em 2009. Então, já estamos há 12 anos formando discípulos de Cristo. Já formamos mais de 1.600 pessoas. Nessa turma a gente vai formar mais de 100 pessoas. Eu creio que a gente vai conseguir terminar com 130 pessoas, entre 120 e 130 pessoas. Estamos com essa expectativa. E isso alegra o meu coração, Desde o ano passado, a gente migrou do presencial para o online, Até o ano de 2019, de 2009 a 2019, ininterruptamente 10 anos, nós tivemos curso bíblico presencial. No ano passado, nós começamos presencialmente, mas aí teve a pandemia e a gente teve que migrar meio que de improviso para o online, e a gente continuou a turma online, gravando vídeo em casa, não podia estar saindo, eu na minha casa gravando os vídeos de forma amadora, mas a palavra foi ensinada, a gente abençoou aquele povo. Glória a Deus, ano passado a gente ainda conseguiu formar 85 pessoas, apesar de todas as dificuldades. E esse ano, a gente já desde o início, online, muitas pessoas já desistiram, infelizmente, mas muitas estão perseverando, Essa turma vai ser a turma que a gente vai formar mais pessoas do que todas as outras até agora, A gente vai passar de 100 pessoas formadas. E isso a gente fica feliz, Glória a Deus pela sua vida, pela sua decisão de fazer esse curso. E eu motivo você a participar da formatura, tá? Eu motivo você a participar da formatura. Se você mora longe e não pode estar em Caruaru no dia da formatura, a gente vai estar transmitindo ao vivo, você vai poder assistir na sua casa, mas se você puder vir aqui ao templo da Igreja Palavra que Cura, no dia da formatura, aqui na rua Visconde de Inhaúma, número 498, no bairro Maurício de Nassau, na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, no país Brasil. Se você puder estar aqui, vai ser muito bom contar com a sua presença. A gente está organizando, Fiz uma reunião com a direção, com os meus demais colegas diretores. A gente definiu muitas coisas referentes à formatura. Olha, vai ser bênção. A palavra do Senhor diz: dai honra a quem tem honra. E a gente quer honrar você, tá? A gente quer honrar a sua vida. Então, não deixe de participar. Não deixe de estar envolvido e envolvida com esse dia maravilhoso. Se Deus assim nos permitir, estaremos realizando a nossa formatura. Então participe, motivado, motivada, porque Deus sabe e você sabe as lutas que você enfrentou e está enfrentando até aqui, mas você não desistiu, embora tenha pensado em desistir, mas não desistiu, porque Deus te sustentou até o momento. Então não seria legal passar batido. E a gente pretende honrar sua vida
com essa formatura. Então, que você possa estar participando para a glória de Deus, tá bom? Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Antes disso, para fechar essa questão da formatura, vai haver uma vestimenta específica, tá bom? Então, vai haver uma vestimenta específica. Homens, camisa branca social, calça preta, pode ser jeans ou social, sapato social preto, tá bom? Vou dizer de novo, camisa social branca, pode ou manga curta ou manga longa, calça preta ou social ou jeans, desde que seja calça preta, e sapato social, tá bom? Mulheres, vestido preto ou blusa e saia preta, tá bom? Por favor, irmãs, que a saia ou o vestido seja abaixo do joelho, tá bom? Que seja abaixo do joelho. O calçado, a cor do calçado, se salto alto ou não, fica ao seu critério. Agora, a vestido preto ou blusa preta e saia preta abaixo do joelho, tá bom? Então essa vai ser a vestimenta que você vai utilizar para a formatura. Os homens não vão precisar vir de gravata, tá bom? Podem vir sem gravata mesmo, mas camisa branca, tá bom? Camisa social branca, manga longa ou manga curta. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche teus olhos e concorda comigo nessa oração. Pai amado, Pai justo, Pai querido, Deus vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus eu te agradeço por esta mensagem que eu irei trazer. Peço que o Senhor me ajude a transmitir da melhor forma possível a tua palavra. Espírito Santo, me ajude a transmitir a tua palavra e também a ser alcançado por ela, que os meus irmãos e irmãs sejam edificados e eu também com essa palavra. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ti. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos à palavra. Eu gostaria que você, por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, tá certo? Vamos aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12. Tu, porém, isso aqui é Paulo falando com Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Jesus Cristo? Que assim como ele sofreu perseguições e o Senhor o livrou, assim também todo aquele que crer no Senhor e que viver a vontade dele vai sofrer perseguição. Vai sofrer perseguição. Isso aqui é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa de Deus. Deus, inspirando Paulo, ele falou isso para a igreja. E Paulo aprendeu com Jesus. Paulo especifica que a aflição do crente, que todos vão passar quanto mais crescer na palavra, é a perseguição. Mas Jesus também falou sobre isso. Em João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o contexto do capítulo 16 de João são as perseguições aos cristãos.
Então, quando ele fala, em mim vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está garantindo que todo crente fiel será perseguido pelo evangelho. Mas ele diz, olha, tenha paz naquilo que eu digo. Por que ele está dizendo tenha paz naquilo que eu digo? Ele está dizendo, eu estou te avisando, você não vai ser pego de surpresa. E ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Primeiro ele diz, vocês estão sendo avisados, tenham paz. Por que eu vou ter paz se eu estou sendo avisado que eu vou ser perseguido pelo evangelho? Ou seja, que vão falar mal de mim porque eu sou um cristão que vive a palavra. Que vão querer me agredir porque eu sou um cristão. Que vão querer me obrigar a negar a minha fé. A risco de ser preso, a risco até de perder a vida. Por que eu vou ter paz? Se Jesus está garantindo que eu vou ter esse tipo de aflição. Ele diz, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, como homem, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Quando veio à Terra, ele passou a ser homem, além de Deus, tá? Então ele passou a ser homem e Deus. Ele já era Deus e ele passou a ser Deus e homem. Porém, ele não atuou como Deus, pois ele se esvaziou dos seus atributos divinos. E mesmo sendo Deus, mas ele atuou como homem. Então, como homem, ele conseguiu vencer as aflições, as perseguições. Porque ele foi ensinado, instruído e capacitado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus diz para mim e para você que nós vamos ter aflições, ele está garantindo que a perseguição virá. Assim como Paulo falou, todo aquele que viver a Cristo piamente sofrerá perseguição. Isso aí é algo enfático na doutrina do Novo Testamento. Só que Jesus, ele está dizendo, não fique perturbado, tenha bom ânimo, tenha paz, porque eu venci o mundo. Ou seja, aquele que me capacitou a vencer isso, ele está em você, dentro de você, sobre você, para lhe capacitar também. Esse alguém é o Espírito Santo. Jesus parafraseando para mim e para você. Eu venci porque ele me ajudou. Ele está contigo e ele vai te ajudar também. Então, nós precisamos ter essa consciência, primeiro, de que a perseguição é algo que segue o crente. Segue o crente. Amém? Segue o crente. E que quanto mais se aproxima o desfecho de todas as coisas, mais essa perseguição aumentará. Por quê? A igreja, ela está esperando Cristo. Só que o mundo está sendo preparado para receber o anticristo como um governante mundial. Cada dia que se passa, que se aproxima a vinda de Jesus para a igreja, também se aproxima a vinda do anticristo para o mundo. Então, o mundo está sendo conscientizado, está sendo idiotizado, estão sendo emburrecidos para discordar dos princípios corretos e cristãos e dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Então, as pessoas no mundo estão sendo preparadas para negar a Cristo e receber o anticristo. O arrebatamento da igreja marca o início do reino do anticristo no mundo. Então, quanto mais o arrebatamento da igreja se aproxima, mais a perseguição vai aumentar a gente, a nossas pessoas. Virá contra mim, virá contra você. Por quê? Porque as pessoas estão sendo preparadas psicologicamente para rejeitar o que é certo e aceitar o que é errado. O cristão verdadeiro e fiel, ele não se dobra aos princípios errados, perdão. Ele se rende à vontade de Deus, mas ele não se curva diante do que não é agradável ao Senhor. E isso acarreta perseguição.
Porque pessoas vão se levantar contra nós por causa desse posicionamento cristão. E isso sempre aconteceu. A perseguição aos crentes é uma promessa para toda a era da igreja, do início ao fim. Entendendo que o fim da era da igreja vai ter uma perseguição grande, assim como no início da era da igreja houve uma perseguição grande. Mas, assim como no início da era da igreja, a igreja foi perseguida pelo sistema do anticristo, mas não pelo indivíduo anticristo, assim também a perseguição do tempo do fim será promovida pelo sistema do anticristo, mas não pela pessoa do anticristo. A pessoa do anticristo vai ter um propósito específico, né, que é de ser um instrumento de juízo de Deus para punir a humanidade com um reino muito opressor e muito demoníaco. Então, e para punir Israel, né? Israel rejeitou a Cristo, vai ter uma nova oportunidade, só que agora sofrendo no jugo do anticristo. Então, o anticristo tem um propósito específico. A perseguição que ele vai promover é um juízo de Deus sobre, né, a humanidade, aqueles que vão se converter no período da ira de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas vão ter que sofrer uma dura perseguição do anticristo. É um propósito específico. Agora, a igreja, ela já é lançada para ela uma palavra de alerta de que ela vai ser sempre perseguida por causa da sua posição de obedecer a Deus. Não por um juízo divino, mas por uma postura de obediência ao Senhor. De não negar a sua fé, de ter a sua fé provada e aprovada. Isso nós precisamos entender, né? Não se fala muito no meio cristão sobre perseguição. E no país que nós vivemos, onde ainda, vou dizer de novo, ainda a perseguição não é tão intensa aos cristãos, então não se fala muito sobre esse assunto e os cristãos ficam sem consciência de que isso é algo que vai acontecer com eles. E a gente precisa avisar o povo, tá? Por isso que eu estou ministrando para você. Eu estou lhe amando, lhe alertando que a perseguição é algo que é para acontecer com a igreja e que quanto mais se aproxima o fim da era da igreja, mais essa perseguição promovida pelo sistema do anticristo vai aumentar. Porque o mundo está sendo preparado para o anticristo. Só que a gente não tem que ter medo disso. Por que a gente não tem que ter medo disso? Porque, digo de novo, Jesus como homem, ele venceu as perseguições. E eu e você podemos vencer também. Vencer em que sentido? Vencer não tendo medo delas, confiando que o Espírito Santo irá nos fortalecer para que a gente não negue a nossa fé. Nos livrando de algumas situações, mas em alguns momentos nos livrando do medo e a gente suportando aquilo. Porque Paulo fala que o Senhor livrou a ele de todas as perseguições, mas teve momento que Paulo foi chicoteado, teve momento que Paulo foi preso, teve momento que Paulo foi apedrejado. Então, o livrar da perseguição é o livrar no sentido de te dar força para você não negar a sua fé. Vai ter momentos que sim, vamos ser tirados da situação, como Pedro, que estava ali para ser morto, ser decapitado, e o anjo foi lá e soltou ele da prisão, né? Como Paulo, que mesmo sendo açoitado e preso, mas o Senhor enviou um terremoto e ele foi solto. Vai ter momentos que o livrar do Senhor vai ser assim, mas vai ter momentos que o livrar vai ser livrar a sua alma do inferno por você negar a Cristo. Ou seja, ele vai te dar força para você não negar a sua fé diante da perseguição, mesmo que sofra e padeça pelo Evangelho. O Senhor livrou
Pedro da morte, mas não livrou Tiago da morte. O apóstolo Tiago foi decapitado pelo rei Herodes. Mas o Senhor livrou a alma de Tiago do inferno, dando a Tiago força para ele não negar Jesus. Porque Jesus disse que aquele que o negar será negado por ele. Jesus disse isso, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Então, esse negar é rejeitar a fé diante das pessoas. Por isso que Jesus disse, né, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quando ele diz, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temam a Deus que pode lançar no inferno, que a gente sabe que é Geena, o lago de fogo, tanto a alma como o corpo, Jesus estava dizendo em outras palavras, se for para morrer, morra. Porque aqueles que te matarem vão tocar no teu corpo, mas a tua alma é eterna. Não negue a minha fé por causa daqueles que podem matar o teu corpo. Porque senão Deus fará você perecer no inferno. Então vai ter momentos que o Senhor vai nos dar o livramento do inferno, nos dando a força para não negá-lo diante da perseguição. Amém, queridos? Então a gente precisa ter essa consciência. Irmão, já tem muitos países no mundo que os cristãos são duramente perseguidos. Então, perseguição aos cristãos não tem a ver com a tribulação do tempo do fim. Haverá perseguição aos que vão se converter na tribulação do tempo do fim? Haverá, a pior. Mas o contexto da tribulação do tempo do fim é outro. Como você está aprendendo na matéria escatologia, eu não vou me ater aqui a reforçar essas informações. Mas a perseguição que a igreja vai enfrentar não é a do Apocalipse por causa dos contextos específicos que você já vem ouvindo. Mas sim, a igreja vai ser perseguida antes do arrebatamento. E será uma perseguição dura no contexto mundial. Mas já tem vários lugares no mundo que a igreja está sendo perseguida. Então veja que a perseguição aos crentes não tem que ver com o Apocalipse. Porque o Apocalipse não chegou ainda, o Apocalipse do 6 ao 18, a ira de Deus. Mas dura perseguição a igreja já enfrentou durante muitos períodos da sua história e hoje em dia enfrenta em várias nações do mundo. E não pense você que o Brasil vai ficar fora disso. Essa perseguição ela vai ser mundial. O que vai acontecer numa proporção sem precedentes na ira de Deus começa a acontecer no período anterior ao arrebatamento. As guerras, os rumores de guerra numa menor escala, incluindo a perseguição mundial. Ela virá antes do arrebatamento. E a gente precisa estar preparado, irmãos. Preparado para não negar Jesus. Quando alguém lhe ofender, quando alguém quiser confiscar os seus bens, quando alguém quiser obrigar você a tomar um posicionamento que não é o correto e você ficar firme, apanhar por causa disso, ter sua vida arriscada por causa disso, ser preso por causa disso. A igreja ela precisa ter essa consciência. Não tenhamos medo, porque Deus nos dará força. Ele se e tão somente se a gente permanecer fiel à sua palavra. Se a gente permanecer fiel à sua palavra e ter uma vida de compromisso, essa vida compromissada já nos fortalece para a gente vencer a perseguição sem negar Jesus. Mas se porventura vir uma perseguição que ainda nós não temos força para não desistir de Jesus, mas por termos esse posicionamento de fidelidade ao que já chegou para nós, o Espírito Santo manifestará o dom da fé. Ou seja, virá uma fé sobrenatural que vai fazer com que a gente não negue Jesus. Deixa eu dizer de novo, deixa eu explicar de novo isso. Deus quer que a gente tenha consciência da perseguição que virá, porém Ele não quer que a gente tenha medo. Ele quer que a gente saiba que Ele nos dará o livramento.
Seja o livramento da circunstância ou seja o livramento do inferno, que é o quê? Ele nos dá a força para a gente suportar e não negar Jesus. Ele nos dará o livramento. O que Deus espera de mim e de você é que a gente busque a palavra dele. Agora, se não estiver buscando, se não tiver vida no altar, se não tiver vida se consagrando, tendo vida de leitura, meditação, congregando na igreja que você faz parte, lendo sua Bíblia, se não tiver isso, não ser obediente ao que já chegou da palavra, levar a vida cristã de todo jeito, aí vai negar quando a perseguição aumentar. Porque não está em conexão com o Senhor. Mas se tiver em conexão com ele, ele já vai nos capacitar e já vai ter perseguição que a gente já vai estar com a mente renovada e não vai negar Jesus. Mesmo que apanhem, mesmo que ofendam a gente, mesmo que tomem os nossos bens, tirem o nosso emprego, a gente já vai ter uma estrutura emocional e psicológica para não negar a Jesus. E se vir algo que a gente ainda não tem força para aguentar, o dom da fé opera e a gente aguenta. Agora, o que ele quer de mim e de você é compromisso com o que a gente já tem. Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, né? Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eles falam da era da igreja, tá? O capítulo 1 é a visão que João tem de Jesus Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3 falam das 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, nos tempos bíblicos, que hoje é a Turquia. Essas 7 igrejas existiram literalmente, mas também se aplica ao tempo da igreja na Terra, porque o que acontecia com eles é algo que acontece durante toda a era da igreja. Do capítulo 4 até o 5 retrata o arrebatamento da igreja, a igreja no céu, galardoada, adorando ao Senhor. Do capítulo 6 ao 18 retrata o período da ira de Deus. Capítulo 19 mostra a vinda de Jesus com a igreja. Capítulo destruindo o anticristo e seus soldados no fim dos 7 anos. O capítulo 20 mostra o milênio, né? Mostra o fim do milênio, o juízo final, a destruição da terra. Capítulos 21 e 22, a eternidade. Então, essa basicamente é a subdivisão do livro do Apocalipse. Então, aqui no capítulo 3, ele está falando para a igreja da cidade de Filadélfia. Mas o princípio é o mesmo para toda igreja em todas as eras. Olha o que Jesus diz para eles. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, o que é que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que uma igreja fiel, onde o Senhor abriu uma porta que ninguém fecha, então quer dizer, uma igreja fiel que estava desfrutando da bênção do Senhor, uma igreja que estava sofrendo perseguição, por isso que ele fala de não negar o nome, por isso que ele fala, guardou a palavra da minha perseverança, ou seja, eles estavam perseverando fiéis diante de perseguições, e ele fala, você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. Então, mesmo naquilo, eles não tinham muito crescimento espiritual, mas eles eram fiéis ao que tinham. Então, a perseguição que vinha, que eles não suportavam em si, no crescimento que eles já tinham alcançado em Deus, o dom da fé operava e eles não negavam ao Senhor.
Eles perseveraram na obediência. E por isso essa igreja fiel será guardada da hora da provação, que há de vir sobre toda a terra. Então a igreja que é fiel, ela sobe, ela é arrebatada. Mesmo tendo pouca força, mas ela consegue não negar Jesus, porque o dom da fé está operando naquilo que a gente não consegue aguentar, mas a gente precisa ser fiel naquilo que já chegou pra gente. Se a gente não considera a palavra, se a gente não tem vida de oração, se a gente não congrega, se a gente não tem hábito de ler a Bíblia, de querer mudança, se a gente é um mero religioso, aí vai negar Jesus, porque não vai suportar o que está para vir. Mas se tiver firme em Deus, consegue, com a ajuda de Deus, suportar. Vamos ver um outro exemplo no Velho Testamento, né, numa aliança e dispensação inferior à nossa. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os prefeitos, os governadores, ele vai falar todas as autoridades de novo, né? A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, a ordem bem clara: uma estátua de ouro levantada, todas as autoridades do reino da Babilônia, que era o reino que governava o mundo naqueles dias, estavam ali diante do rei, e o arauto, ou seja, aquele que pronunciava com alta voz as mensagens diante da multidão, disse claramente: olha, a gente vai tocar música aqui. Quando a música tocar, vocês têm que se curvar e adorar essa estátua de ouro. Quem não se curvar e adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. A mensagem foi clara. Não sabemos por que Daniel não estava naquele momento lá. Por algum motivo que a Bíblia não diz, Daniel, o profeta Daniel, não estava. Ele era uma autoridade também, mas por algum motivo ele não estava ali naquele momento. Os seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, que foi mudado os nomes, né, deles, eles eram autoridades do reino e eles estavam presentes. E eles não se curvaram. A música foi tocada e eles não se curvaram. Aquela multidão de líderes prostrados diante da estátua e só aqueles 3 homens em pé diante da multidão. É o que diz aqui, olha, deixa eu pular aqui, né? Versículo 12. Foram dizer ao rei, né, a Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 12 de Daniel: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Olha aí a perseguição.
Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para isso, irmãos. Ele disse em alto e bom som: eu vou dar mais uma chance para vocês. As músicas vai tocar só para vocês. E quando ela tocar, se curvem e adorem. Porque se não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Vocês vão morrer. Olha aí a proposta. E ainda desafiou Deus. Ainda disse: e qual é o Deus? Porque ele sabia que eles adoravam ao Deus verdadeiro. Ao Deus dos hebreus, né? O nosso Deus. E qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele desafiou ao Senhor Deus. Olha a resposta dos três, irmãos. Versículo 16. Ele não estava dizendo: eu vou demitir vocês. Eu vou tirar o sustento de vocês. Eu vou mandar bater em vocês. Ele está dizendo: eu vou matar vocês. Mas olha a resposta deles. Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia! Olha o posicionamento desses homens. Eles disseram: nós não vamos adorar. O nosso Deus tem poder para nos livrar da morte. E ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser nos livrar, a gente morre, mas a gente não adora falsos deuses. Amados, muito provavelmente o dom da fé operou aqui na vida desses três homens. Possa ser que realmente tenha sido a fé deles. Pois eles eram fiéis, compromissados, eles tinham temor a Deus. Eles eram compromissados com o Senhor. Mas a gente precisa levar em consideração que eles estavam numa velha aliança, numa dispensação inferior à nossa. Então, muito provavelmente o dom da fé operou nesse momento. Mas por causa da decisão deles, nós não vamos negar. A força que provavelmente faltava, o Espírito Santo encheu. E eles ficaram firmes. E Nabucodonosor ficou irado. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, ou seja, amarrados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que estava forte a chama? Os soldados morreram. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então eles não negaram a sua fé. Eles ficaram, mesmo diante da morte, eles não negaram a fé. Eles criam que Deus podia livrá-los, mas eles não tinham certeza se Deus ia querer que isso acontecesse. Veja que eles disseram: Deus pode nos livrar.
Mas também, se ele não nos livrar da morte, ele já nos livrou do fogo do inferno. Se ele não nos livrar desse fogo, mas ele já nos livrou do fogo do inferno, porque a gente está firme aqui e a gente não vai negar a fé. Aleluia! Glória a Deus! E eles foram jogados na fornalha de fogo. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, o quarto homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava ali com eles. E não fez com que eles, não permitiu que o fogo os tocasse. Isso vai acontecer com muitos cristãos, irmãos. Livramentos extraordinários vão acontecer. Haverá perseguição, mas haverá também livramentos extraordinários. Amém? Como também haverão mortes. E isso será o livramento do Senhor, porque não negar Jesus mesmo diante da morte é um posicionamento de fé. E isso livrará muitos do inferno. Isso vai impactar pessoas, irmãos. Haverá um avivamento antes do arrebatamento. E o avivamento é justamente isso. É uma igreja que não nega Jesus diante da perseguição, diante da afronta. Não é na nossa força. A nossa busca, a nossa comunhão faz com que Deus nos faça entender cada vez mais as doutrinas básicas da sua palavra. E o entendimento da palavra nos dá forças para que a gente possa ter atitudes diferentes de antes, incluindo suportar perseguição sem negar Jesus. Mas dentro do processo de crescimento, se a gente não tiver a fé suficiente, mas por essa postura de compromisso, o dom da fé opera. De uma forma ou de outra, a gente não vai envergonhar o nome do Senhor, se e somente se a gente permanecer fiel na comunhão com Ele, conscientes de que a perseguição vem, mas sem medo, porque Ele nos dará força. Aleluia, glória a Deus. E aí você, continuando a leitura, você vai ver que eles são chamados para fora, né? E ali eles não tem nem cheiro de fumaça na roupa deles. As cordas que os amarravam foram queimadas, mas a roupa não tinha nem fumaça, nem cheiro de fumaça na roupa. Um livramento extraordinário. Eu digo a você, irmão, lendo no contexto o posicionamento que Nabucodonosor tem por causa desse milagre extraordinário e o desafio que Nabucodonosor fez a Deus antes, eu creio que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da morte mais para alcançar Nabucodonosor do que por causa deles 3 mesmos. Porque eles 3 já estavam decididos. Olha, se for para morrer, a gente morre. Se for para viver, a gente vive. Mas se eles morressem, para Nabucodonosor ia ser mais uma morte como qualquer outra. Mas o livramento foi para alcançar Nabucodonosor. Foi para ele ver que o Deus que ele desafiou tem poder para livrá-los. Tá entendendo, pessoal? Então, no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego já estava resolvido. Então vai ter momentos que Deus vai nos trazer grandes livramentos diante de perseguições. Mas não é só por causa da nossa vida. É para que por meio desses livramentos extraordinários, outras pessoas conheçam que Deus é Deus. Mas também vai ter casos que Deus pode permitir a morte do cristão. Ou o sofrimento dele e ele firme e forte. Porque isso também com o propósito de quê? De trazer glória para o Senhor. De que pessoas sejam impactadas e digam como é que essas pessoas são tão fortes que não negam ao seu Deus mesmo diante disso. E serão impactadas com essa verdade. Amém? Então é isso, irmãos. A perseguição virá. Nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que você está fazendo esse curso bíblico.
que você está concluindo esse curso bíblico, que você vai participar da formatura, se Deus permitir, seja assistindo na sua casa ou presencialmente no templo. Mas é para quê? É para ser um servo que ama Jesus acima de tudo, até mesmo acima da sua vida. Ele nos ajuda, ele nos dá força. A força vem dele. Jesus disse: eu venci o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Está lá em 1 João 5. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quem nos ensina a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, busquemos, desejemos a palavra, reconheçamos que essa perseguição virá e que a gente precisa intensificar a nossa comunhão e relacionamento com o Senhor. Deixar de ficar perdendo tempo com bobagens, com picuinhas, com pesos, né? A Bíblia fala que devemos abrir mão de pesos e pecados. Tem coisas que não são pecados, mas que estão trazendo peso na nossa vida, que estão atrasando na nossa caminhada cristã. Então que a gente possa estar cada dia mais alinhados à vontade do Senhor, pois é isso que o glorifica. Espero que você tenha sido aí abençoado e abençoada com essa palavra. Eu quero fazer uma oração para terminar essa mensagem. Peço mais uma vez que você, por favor, feche seus olhos e curve sua cabeça. E concorde comigo nessa oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por saber que o Senhor não nos deixa e que o Senhor nos livra de toda perseguição. Seja livrando como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da morte física. Seja livrando o crente da morte eterna por não ter negado a fé. Como Tiago, que morreu pela fé. Como Estevão, que morreu sem negar o Senhor. Como, segundo a história da igreja relata, os apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo fizeram. Que o Senhor continue nos ensinando e nos fortalecendo para que a gente permaneça firme e forte no teu caminho. Não com medo da perseguição, mas consciente de que o Senhor é conosco para nos livrar dela. Nos dá a força para permanecer firme. Muito obrigado por cada pessoa que ouviu essa mensagem. Desça ao nível dela, Senhor, e as ajude a avançar cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe você, sua família, mediante o conhecimento, entendimento e prática da palavra. Se você ainda não fez a prova, que você faça uma boa prova. Se já fez, amém. Espero que você tenha tirado uma boa nota. A nota em si não é tão importante. O mais importante é o aprendizado. A prova serve de estímulo para você aprofundar o seu conhecimento no conteúdo das apostilas. Mas o que mais importa é a vida, é a sua vida alinhada à vontade de Deus cada vez mais. Então fica na paz e não esqueça, Maranata, Jesus está chegando. Aleluia.